Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal. Estou aqui mais uma vez com meu brother Sansão Seara. Então, se você caiu de paraquedas aqui, não se esquece de se inscrever logo no canal, ativa esse danado desse sininho aí para que toda vez que a gente faça uma live, o YouTube entregue esse conteúdo para vocês, beleza? E hoje o papo vai ser muito sério. A gente vai falar sobre hipnose e sua relação com as igrejas. Mas relaxa que a gente não vai estar falando mal de igreja não, tá? A gente vai só fazer a comparação da hipnose que acontece dentro dos templos religiosos, o que é hipnose, o que não é. Inclusive, Sansão acabou de lançar um documentário que tá fresquinho aí no YouTube. De antemão já tô dizendo, tá? Terminou a live, vai assistir esse documentário. O link vai estar aqui, ó, na descrição do vídeo, porque foi um dos documentários mais sensacionais que eu já vi até hoje falando sobre o tema. Eu me lembro até que quando eu lancei teu documentário, compartilhei nos grupos, algumas pessoas que não chegaram a assistir o vídeo e já foi julgando o livro pela capa, né? Porque envolvia religião, envolvia igreja e a hipnose. E simplesmente o cara comentou assim, isso é um vídeo que vocês estão zombando da igreja, falando mal da igreja. E eu disse, amigão, você clicou no vídeo, você assistiu? Né, porque a forma que você trouxe, Sansão, foi com maestria, né? Porque o nosso objetivo não é criticar a crença de ninguém, a fé de ninguém. A gente só criticou os charlatões, é diferente. Sim. E a gente tem todo o direito, e até eu, como nascido e criado dentro da igreja evangélica, é uma das minhas funções, criticar o charlatão. Porque se a própria palavra da Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, por que eu vou me prender a uma mentira? Se tem um cara que tá fazendo uma coisa intencional para enganar as pessoas, por que eu vou deixar isso acontecer? Então, esse documentário que Sansão lançou, né, e que eu fiz uma participação, era basicamente para a gente abrir os olhos das pessoas. Porque muitos fenômenos que ocorrem dentro da igreja é hipnose, mas não que isso seja ruim. Mas quando alguém utiliza de um fenômeno de forma intencional para dizer que você está debaixo de maldição, para dizer que você está debaixo de pecado, para trazer esse trauma emocional e no final me dê dinheiro que você se livra disso, aí sim é onde bate aqui pesado pra gente e a gente tem que desmascarar esse tipo de coisa. Então inclusive, não é eu te chamei como um representante de alguém que viveu dentro da igreja. Esse é um dos principais motivos de eu ter te chamado para participar. O seu documentário ficou dividido em partes, né? Você já começa o documentário colocando parte 1, parte 2, sim, parte 3, parte 4, parte final, enfim. A parte 1, você se lembra do que foi? Sugestões hipnóticas. Eu falei sobre a mão colada especificamente, né? E todas as vezes que tinha dentro da igreja uma rotina que tinha mãos coladas, era para fazer uma associação a Miqueias, um versículo lá da Bíblia que fala sobre as mãos coladas de Miqueias, fala de maldição. Então, basicamente a rotina que ocorre dentro da igreja é colar a mão dos irmãos e dizer que quem ficou com a mão grudada é porque tá debaixo de maldição. Todo hipnotista do mais básico, aquele cara que acabou de estudar hipnose, ele sabe que mãos coladas é um fenômeno hipnótico que não tem nada a ver com o sobrenatural. E sabe o que é que me doía mais, Sansão? Era nas igrejas, as pobres da senhorinha, 60, 70 anos de idade, chega com a bichinha com a mão colada sem conseguir desgrudar, e os adolescentes com as mãos desgrudadas. Por quê? Porque não se concentrou na sugestão. Aí eu ficava pensando, será mesmo que aquilo ali, a pobre da veinha tá debaixo de maldição? Alguém fez algum trabalho pra ela? Porque o jovem que tá ali, na flor da idade, né, os hormônios comendo a mil, pecando que só, não grudou, e a pobre da veinha, que só vive no ciclo de oração com a mão grudada. Tem alguma coisa errada. Parece que o papel se inverteu aí, né? Mas esse ponto eu realmente não sabia que era tão comum assim. Pra mim era uma coisa muito esdrúxula que eu vi naquele vídeo. Eu até te cheguei a comentar com você se você tinha vídeos assim, porque eu achei que seria algo muito, assim, que eu não ia achar mais. Aí eu analisei um aí específico e, cara, é tão claro, é tão óbvio quando você sabe o que é hipnose, o que ele tá fazendo ali. A hipnose é tão bem construída, e esse foi outro ponto que eu mudei a minha opinião. Pra mim, isso se tratava de meme de coisas ridículas que você vê. Mas a hipnose nesses ambientes, ela é feita de uma forma, às vezes, impecável, que muitos hipnotistas não conseguem fazer. Ela é muito refinada e sutil, e isso realmente me surpreendeu, cara. A qualidade da hipnose, a qualidade técnica da hipnose que acontece em diversos desses ambientes. Você destacou muito bem a questão das mãos coladas, você mostrou vídeos, né, que tá rolando aí na internet, onde tem pastores que utilizam as mãos coladas para dizer que
os fiéis estão debaixo de maldição, não é isso? E Com que certeza. depois de uma oração, a mão desgruda e, teoricamente, a maldição foi quebrada. E não o é isso? interessante que, por óbvio, as pessoas que não entendem de hipnose não observam, ele diz isso antes de fazer. Que a mão vai ficar colada quando a pessoa estiver amaldiçoada e que vai descolar quando ele fizer a oração. Isso é informado antes da pessoa começar o processo. E você pode falar pro pessoal aí o que isso significa. Essa mão colada, na verdade, é um efeito fisiológico, tá? Quando a gente tá aprendendo a fazer hipnose, uma das primeiras coisas que a gente aprende ao hipnotizar uma pessoa é fazer uma coisa chamada pseudo-hipnose. Pseudo-hipnose é uma falsa hipnose, mas que ela pode se transformar numa hipnose verdadeira. Então, quando o participante ele coloca as mãos nessa posição aqui, a própria fisiologia vai ajudar com que esse dedo fique preso. Então, no caso da senhora, ela quase não vai ter força, Sansão, de soltar essas mãos. Por isso que a senhorinha ficou colada. As pessoas que grudam a mão, elas se tornam mais suscetíveis a qualquer outro tipo de sugestão, seja numa apresentação de rua, de hipnose, ou seja numa sugestão na própria igreja. E o que eu percebi, no caso, quando isso acontece na igreja, não na hipnose de rua, as pessoas não continuam tentando. Ele só diz que a mão vai ficar grudada, a pessoa identifica que a mão foi grudada e depois a pessoa fica com a mão ali junta sem tentar mais afastar ela, até ele orar. E ele diz que vai orar e ele fala pra pessoa que quando ele orar, aquela mão vai desgrudar, né? O que já é uma sugestão, ele já tá dizendo pra pessoa o que vai acontecer, que aí a pessoa já vai lá esperando que aquilo vai acontecer. Ela viu que a mão tá grudada, ela fica ali esperando a vez dela de orar. Uma coisa que eu achei curioso, que acabou que nem foi pra parte, foi um momento que o carinha tava com a mão grudada e vem duas pessoas que estão ali auxiliando ele tentar desgrudar a mão dele. Cada um puxa pra um lado e não desgruda. E o interessante é que o pessoal que tá em volta, né, tava rindo muito, apontando, nossa, que legal. E eu pensei, caramba, o cara tá com todas as maldições do mundo aqui e a galera tá mó feliz em volta, cara. Eu achei isso muito curioso, tá vendo? Porque aquilo representa tudo de horrível possível. Porque ele realmente fez uma lista de coisas gigantes, de depressão, insônia, demônio, magia, macumba, tudo de uma vez. Ele listou todos os problemas possíveis que iam se, né, manifestar naquela mão colada. É porque, Sansão, dentro da igreja, para que os fenômenos apareçam como sobrenatural, ele tem que ser incrível visualmente, sabe? Então eu percebo que o pessoal utiliza muito desse recurso para poder fazer como se fosse uma espécie de show dentro do próprio culto. Quando a gente vai fazer hipnose de rua, a gente tem outra forma de fazer uma pseudo-hipnose, que envolve menos fisiologia, que é os dedos magnéticos. A gente vai dizendo que tem um ímã e o dedo vai se grudando. Na igreja eles também fazem uma experiência parecida com essa. Só que em vez de ser a mão colada, ele coloca a mão em cima da Bíblia. Você já viu essa? Não, essa eu nunca vi. Esse é o seguinte, você pede pro fiel trazer a Bíblia e ele coloca a mão sobre a Bíblia e ele faz uma oração. E depois dessa oração, se o cara tiver debaixo de maldição, é sempre assim, se o cara tiver debaixo de maldição, se o devorador tiver na vida dele, se alguém fez alguma bruxaria, é sempre alguma coisa negativa pro participante. Eu não sei se você já percebeu que é muito fácil hipnotizar uma pessoa que é religiosa, que é cristão. Sim. A mesma pessoa que cai na igreja, a mesma pessoa que começa a ter uma abreação lá dentro da igreja, aquela catarse, fica rodando, que fica pulando, é a mesma que entra mais fácil em hipnose quando eu tô fazendo na rua. E aquela pessoa que é mais calma dentro da igreja, que é mais racional, enquanto todo mundo tá pulando, ele tá só curtindo na dele ali, observando. Aquela pessoa é as mais difíceis de ser hipnotizada também quando eu vou fazer a experiência. Então eu consegui perceber essa relação. Quanto mais fervoroso, que pula, canta, roda, salta dentro da igreja, ele também vivencia os fenômenos da hipnose. Interessante nessa comparação. Faz todo sentido. Quando eu hipnotizo pessoas que são religiosas, muitas vezes eu percebo que eu preciso explicar mais que aquilo não tem a ver com religião, porque ela tem uma tendência a achar que tem a ver com alguma espiritualidade ou que eu sou de alguma outra religião que tô influenciando ela de alguma forma. Uma coisa que me ajuda é porque muitas vezes eu faço a hipnose sem pedir pra pessoa fechar os olhos e isso acaba sendo menos invasivo pra ela. Então ela fica um pouco mais confortável de participar e eu uso ali algum truquezinho, dizer assim, então, vamos fazer só um exercício aqui, só pra você ver como que é. Eu já tô começando a hipnose, mas eu chamo de um exercíciozinho pra pessoa ficar tranquila. Essa é a maior dificuldade que eu vejo na maioria das pessoas religiosas que participam. Não são todas, muita gente é religioso e participa também, mas aqueles mais focados mesmo, mais praticantes, têm essa tendência, esse receio, esse pé atrás de participar de alguma coisa. Inclusive, você falou até que a galera na grade de psicologia fala sobre Charcot, né, que seria a segunda parte do tema lá, que foi o toque de Charcot, né, que eu achei que era interessante botar uma parte inteira só pro toque de Charcot, né, que
provavelmente você concorda com que o toque de Charcot tinha que ter uma atenção especial. E eu queria que você falasse, assim, como foi tua pesquisa, velho? Como tu passou a pesquisar sobre o toque de Charcot? Eu me lembro que você falou pra mim até que mudou a tua percepção do toque de Charcot, né? Conta aí. Eu mudei a percepção e aprendi coisas que eu não sabia. Você lembra da introdução desse toque de Charcot? Tem um momento que tem uma menina que cai pra trás. No momento que eu falo que era um fenômeno incrível, aparece ela em câmera lenta caindo pra trás. Não sei se você vai lembrar especificamente porque foi um trecho bem impactante, cara. Por uns 3 segundos aparece isso. Você que produz conteúdo, você vai entender o que eu vou falar aqui agora. Esse trecho tava dentro de um vídeo de 17 minutos, ridículo, sobre o pastor karatê. Eu achei esse trechinho dentro daquele vídeo e usei ali em câmera lenta só pra ilustrar essa... Pastor karatê. O cara dá um golpe de karatê no ar e a pessoa cai à distância. Eu nem coloquei isso, cara, de tão... Ia estragar essa parte ali. Só te interrompendo, essa parada de usar artes marciais dentro de... com hipnose já é bastante famosa aí, viu? Sim, eu reparei. E era um país africano, que eu não sei dizer qual. E ele hipnotizava um monte de gente, assim, desse jeito. E eu peguei esse trechinho aí. E, assim, a minha percepção que eu mudei sobre o toque de Charcot é porque eu sempre tive a ideia de que ele não servia pra muita coisa a não ser pra ficar bonito. Eu não digo que ele serve pra coisa além disso, mas com uma técnica de hipnose eu percebi que ele é muito eficiente. Eu consegui fazer com pessoas totalmente aleatórias e elas entraram num estado de relaxamento muito rápido, em poucos segundos mesmo, a partir da aplicação do toque de Charcot. A gente já chegou a conversar sobre ele em lives, a gente falou ali, eu só uso o toque de Charcot para demonstrar o próprio toque de Charcot. Eu não sei se eu usaria em outro contexto ainda, mas eu faço esse adendo pela eficiência dele como técnica de hipnose, que eu achei interessante. Quem usa muito é o pessoal da hipnose não verbal, né? A galera usa bastante. Mas, como eu disse, é sempre em contexto. Eu só tinha utilizado dentro de contexto e eu apliquei dessa vez na rua de uma forma totalmente, com uma pessoa totalmente aleatória. Então eu consegui metrificar com alguém que não estava enviesado. Então foi por isso que eu concluí que ele realmente é uma técnica, enfim, não vou dizer superior, mas eu acho que tem uma eficiência. Inclusive, as demonstrações que eu fiz, por coincidência, aconteceram na Marcha de Jesus. Então eram evangélicos que eu apliquei ali o toque de Charcot para fazer a demonstração. E só uma observação aqui, você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, que você não é do universo da hipnose e não sabe o que é o toque de Charcot, é aquele fenômeno em que o pastor, ele simplesmente coloca a mão aqui na testa da pessoa e no peito e ele dá aquele empurrão e o fiel cai. Geralmente vai um obreiro para trás, né? E para segurar ele cair, que isso aí já é uma sugestão por si só pro participante, Sansão, porque se a pessoa ela vai para trás, ela já se sente segura porque ela não vai cair no chão, entendeu? Então ela meio que... A própria fisiologia faz 50% do toque de Charcot. A própria fisiologia. Juntou o pé, ficou naquela posição aqui, o pastor empurrou para trás aqui, ou dá uma chacoalhada aqui na cabeça e dá aquele empurrãozinho. Aquilo ali é o toque de Charcot. Cara, isso é bem interessante. Eu não tive essa facilidade, né? Eu tava sozinho, eu tive que segurar eu mesmo a pessoa. Inclusive, eu não aconselho você a fazer dessa forma se você não tem total preparo físico para segurar a pessoa sozinho. A pessoa não tinha noção de que ela ia cair. Inclusive, acho que eu compartilhei pra você o vídeo completo, né? Que eu chego pro menino, aí um desistiu, eu falei, não, então vem você mesmo. E aquele vídeo, eu faço uma contagem de 5 até 1. 5, 4, 3, 2, 1 e pau, o cara cai no chão. E foi o tempo que eu levei para induzir o toque de Charcot. Aí que eu identifiquei a eficiência da técnica como uma técnica de hipnose sem levar para energias ou sobrenatural. E o que eu aprendi mais sobre o toque de Charcot é algo que a gente acaba até menosprezando o trabalho em si, porque como dentro da hipnose falou em Charcot, toque de Charcot. É isso que a gente resume, e eu vi que, na verdade, o trabalho de Charcot é um trabalho sobre histeria e sintomas da histeria, e o uso da hipnose é uma partezinha dele, o uso da hipnose para amenizar sintomas da histeria. Aí tem essa partezinha no trabalho de Charcot, então eu tive que ajustar minha narração para deixar isso mais condizente com a história dele. Inclusive, eu também não encontrei nada no trabalho de Charcot que faz referência ao que a gente chama de toque de Charcot. Então eu precisei adaptar isso, dizendo que o trabalho que daria origem ao fenômeno mais impactante, enfim,
porque de fato não tem nada que pareça com o que a gente chama de toque de Charcot. Aquele susto que o participante tem quando ele pensa que ele vai cair, ele tem a estimulação do nervo vago. Então meio que desliga o cara. E quando a gente faz o toque na testa certinho, que poucos hipnotistas sabem como é que toca ali na testa, tem um macetinho que você joga ali que o cara já cai antes dele realmente cair. Então, inclusive, você pode utilizar isso de diversas formas, segurando a pessoa sem que a pessoa caia, e você consegue simular esse efeito ali fazendo o toque bem ajustado ali na testa da pessoa. Inclusive, depois que passar aí o cansaço desse documentário aí, fica a dica para você fazer o segundo documentário, não mais sobre hipnose nas igrejas, mas sobre mágica, ilusionismo dentro das igrejas, porque tem muita coisa também, viu? Leitura fria, leitura quente, aquelas cirurgias que ocorrem dentro da igreja, tudo mágica, tudo apresentação de mágica. Numa parte mais pra frente eu falei de algo parecido com uma cirurgia, não tava acontecendo uma cirurgia, mas era parecido, acho que o truque é o mesmo. Inclusive, eu aprendi a fazer isso, cara, pra poder fazer esse documentário, você acredita? É aquela parte que o cara tá com um objeto aqui e vamos dizer que isso aqui é um alfinete que foi retirado da barriga de um fiel, né? Na verdade ele já tá com o objeto. Inclusive eu usei esse microfone aqui pra demonstrar. Você já viu transformar água em vinho já? Já, em alguns casos Pronto. Tem um vídeo mostrando o religioso lá transformando água em vinho. Aí não prestava não, tá lá na hora não, Sansão. Porque eu ia dizer assim, peraí, você transformou água em vinho, né? Beba, bora. Transformou, não é vinho? Beba. Eu quero ver se ele vai beber aquela tinta que ele soltou ali, entendeu? Então assim, já vi cenas de que fazendo a cirurgia tirando um coração de boi. Meu irmão, tu já viu o tamanho do coração de boi? O coração de boi é deste tamanho aqui, ó. Muito maior do que um coração humano. Eu dou aula, Sansão, com coração de boi. Aí vem me dizer que aquilo ali é um coração humano. Tem vídeos, cara, na igreja de tirando alfinete da cabeça da pessoa. Cara, eu vi muitos vídeos assim. Eu escolhi um que o cara tira um papelzinho e foi esse que eu utilizei. Agora, eu utilizei esse vídeo mais por uma questão de segurança, porque esse vídeo já estava exposto como alguém sendo desmascarando ele. Na maioria eu não vi nada desse sentido. Aí eu preferi falar, vou usar esse vídeo aqui porque já tá como desmascarado, então tá mais tranquilo. Mas tem muitos vídeos realmente de tirando minhoca da cabeça das pessoas. Agora eu realmente não sabia como que isso era feito. Eu aprendi a fazer pra poder explicar ali. Eu não sabia como que... Não tinha nem ideia. Eu não tinha nem curiosidade, na verdade, de procurar saber. Agora é engraçado, Sansão, o nível de rebaixamento crítico dos fiéis que tá tão grande pra você acreditar que aquele coração de boi era um coração de uma pessoa e nem sequer raciocinar. Peraí, se ele está... Vamos dizer que fosse um coração humano e vamos dizer que fosse o coração do cara que fosse realmente extraído. Tá, beleza, quem é que tá bombeando sangue pro resto do corpo dele? O cara tá sem coração, é? Peraí, vamos fazer um exame no cara aqui de imagem, vamos ver se o coração dele não está lá. Então, a galera, ela não raciocina, ela simplesmente acredita em tudo que está ali. Sim, com certeza. Literalmente. Então, a minha crítica a essa parte da igreja é justamente isso. Quando a gente chega lá, a gente rebaixa o fator crítico de uma forma tão alta que a gente simplesmente aceita de tudo. E a gente não se pode se questionar, né? Eu já falei isso antes na entrevista com você, que a gente não pode questionar, porque se a gente questionar, a gente tá sendo incrédulo, porque Deus vai castigar, porque você é um rebelde. Então, uma das doutrinas da igreja é fazer com que o fiel ela não questione o que é que está acontecendo ali. Pô, você veio pra igreja, você veio adorar a Deus, você veio atrás de um milagre, e você vai se questionar do que tá acontecendo, mesmo que seja um charlatão, mesmo que o cara esteja te enganando na cara dura, mesmo que ele esteja usando uma hipnose pra esfregar um cigarro na tua cara assim e dizer, olha, seu vício foi embora, e o cara temporariamente com uma sugestão ficar com nojo daquilo ali, e no outro dia o cara tá fumando lá os beckzão. E não questionar foi um dos pontos mais de conclusões que a gente chegou até ali, né? Pessoas, por que funciona, por que a pessoa não questiona, o que a pessoa deve fazer, a pessoa tem que questionar. E ainda, sobre o toque de Charcot, aconteceu uma coisa curiosa, eu não sei se eu cheguei a contar pra você. Não, acho que eu cheguei a contar pra você. No primeiro dia que eu saí pra fazer o toque de Charcot, fazer a demonstração lá, eu gravei ele lá. Gravei o toque de Charcot. Tinha 2 colegas. Um que você conheceu lá no grupo, né? O Arlindo, ele gravou pra mim, e um outro colega que foi e gravou também. E eu apliquei o toque de Charcot e eu fui ver o vídeo. Aí o vídeo
mostra a pessoa em pé ali, eu começando e tal, e de repente o vídeo corta e a pessoa já tá no chão. Meio que sumiu a parte que eu aplico o toque de Charcot. E aconteceu a mesma coisa em 2 celulares diferentes, né, que não tinham nenhum tipo de ligação. Eu sei que uma das pessoas falou, cara, isso daí foi, sei lá, Deus que não quer que você grave isso. Eu fiquei assim, cara, eu acho obsessores. Eu acho que não é isso, cara, mas realmente eu não sei explicar por que isso aconteceu, mas olha, beleza. Isso que você falou é muito utilizado também no meio dos cristãos. Cara, às vezes, uma coincidência, mas a gente quer acreditar que isso aí é um sinal divino. A gente vê muito tipo. Isso quando muita gente da produção de um filme de terror se ferra, né? Pronto, exatamente. Por exemplo, gravaram o filme do Exorcista, você viu que uma pessoa do elenco aconteceu isso, não sei o quê, porque fez um filme falando sobre isso. Que é o exemplo mais claro e óbvio. Uma pessoa, ela tá indo pro aeroporto, pegar um voo, e por algum motivo ela não consegue embarcar. E por ironia do destino, aquele voo, o avião caiu e morreu todo mundo. Qual é a primeira coisa que quem teve esse livramento vai dizer? Esse atraso foi uma coisa de Deus, foi divina para que eu não estivesse nesse voo. Tá, então quer dizer que você é a estrela e todo mundo não teve esse aviso e se ferrou. Então é mais ou menos assim. Agora eu pergunto, quantas pessoas se atrasam todos os santos dias e perdem seu voo? Todo dia acontece. Todo dia, toda hora, todo instante, alguém está perdendo um voo. Só que acontece que um dos aviões caiu, ou inclusive, seja, eu diria que quase em todos os voos alguém deve se atrasar, né? Exatamente. De todos os passageiros que estão ali. Então, um voo que caiu, certamente alguém se atrasou e não pegou ele, ou perdeu ele por algum motivo. E deu pra entender que é pegar uma... Isso é uma evidência anedótica, né? É um caso isolado que a gente quer justificar como se fosse uma regra. Outra coisa que, por exemplo, você lembra daquele avião da Chapecoense que caiu, que matou um monte de jogador? Sim. Pronto. O que é que... Eu vi algumas pessoas até da igreja dizendo assim, você viu que Deus deu livramento a 2 pessoas? Então, se Deus deu livramento a 2 pessoas, então quer dizer que ele não deu livramento àqueles 98% que morreram. É isso que você tá me dizendo? Não, é porque Deus quando... É sempre assim, uma coisa genérica, pra sair da tangente. Tipo, mas se você percebeu que aquelas pessoas que se salvaram, eles não eram nem cristãs, e tinha gente que era cristão e morreu, e aí? Não, porque as coisas de Deus a gente não entende. É sempre, eles não têm a resposta. Mas se a gente coisa de Deus a gente não entende, por que ele entende do livramento? Ele não devia entender de nada, então. Deu pra entender? Outro exemplo, o cara, sei lá, levou um tiro e a bala acertou no celular e ele não morreu. Se você parar para pensar quantos tiros são disparados todos os dias no mundo e acertam em pessoas por aí, qual é a chance de um desses não acertar um celular? Uma hora vai acontecer. E essa pessoa que vai ser o que deu sorte de ter acertado no celular. Você falou um ponto-chave agora. Todo dia a gente leva tiro. E todo dia as pessoas morrem com tiros. Só que as pessoas que morreram, a gente não traz nenhuma coisa importante em relação a isso. Morreu? Beleza, passou. Mas se esse tiro pegou num cordãozinho assim, ó, tem um pingente. O tiro pegou exatamente no pingente, pronto. É porque ali foi um livramento. Tem um exemplo bem didático que às vezes eu faço, quando o pessoal diz assim, olha, você viu que teve uma pessoa que teve um acidente de moto, já teve gente que chegou pra mim, e eu trouxe esse argumento pra pessoa, e a pessoa começou a entender. Isso realmente faz sentido. Teve uma pessoa que teve um acidente de moto, e ele sobreviveu a um acidente muito, muito feio. Só que, qual era o argumento? Não, aquilo ali foi um livramento. E pode ser um livramento, a forma que você fala, mas não que isso seja uma interferência divina, digamos assim. Porque eu conheço várias pessoas que são cristãs, inclusive pastores, que morreram de forma absurda, cara. Ou com assassino, você sabe o resto, sim, né? Ou pessoas que foram você sabe o resto também, sim, né? Tirou pessoas. Então, assim, morreram de diversas formas e eram cristãs. Quantas pessoas, todos os dias, têm acidente de moto e morrem, mas a gente não faz nenhum tipo de consideração. Por quê? Porque ele morreu. Então, se sobreviveu, a gente traz uma explicação como se fosse sobrenatural. Cara, eu tenho uma experiência parecida, eu nunca associei isso a nada do tipo, nem ninguém ao meu redor associou. Ficou meio que por isso mesmo. Lá onde eu morava, no Rio de Janeiro, eu morava na cidade de Queimados, aí tem uma cidade chamada Nova Iguaçu, e por algum motivo, eu não vou entrar em todos os detalhes, pessoas vieram atirando em pessoas aleatórias. Assim, aleatórias mesmo, pra fazer um rodo na galera. Eu tava à noite conversando com uma pessoa e fui embora. Decidi ir embora mais cedo naquele dia e essa pessoa
enfim, cruzou o caminho dessa galera aí. E comigo não aconteceu nada. Eu poderia ter ficado ali até mais tarde e estar junto. Eu realmente nunca associei isso a nada do tipo, nem teve esse peso, mas tô dizendo só que aconteceu algo comigo que se encaixa nessa coisa de, ele teve um livramento, alguma coisa nesse sentido. A forma que você encara a religião, espiritualidade, alguma coisa, eu acho que ela não deveria ser como coisas vão te livrar, vai te dar coisas. É simplesmente uma coisa que você faz pra você ter uma paz com você mesmo, uma paz espiritual, e não pra você ganhar superpoderes ou ter uma influência na realidade ou ter vantagens. Enfim, eu acho que é uma questão só da pessoa, pessoal, ou pode ser ir numa igreja, em alguma coisa, cultuar, seja lá o que quiser, mas eu acho que não deveria ser pra esse tipo de coisa, né? Pra coisas sobrenaturais estar mudando a realidade ao seu redor. E já percebeu que a maior parte das religiões espalhadas pelo mundo aí, a recompensa é no pós-morte? A maior recompensa é sempre no pós-morte. Não dá pra ter reembolso, né? É igual Bitcoin. Pra não colocar essa piada lá, velho. Eu cheguei a gravar e eu falei, caraca, isso aqui tá muito nada a ver, velho. Aí eu cortei, velho. É igual Bitcoin, você tem que investir primeiro pra depois receber. Porque você fez um milagre lá, não deu certo, você não pode pedir de volta nada, né? Pode não, né? Não tem lei do consumidor aí não, que dê jeito. Aí não tem jeito. E por que acontece tanto, a gente sabe que tem as pessoas que vão trabalhar na igreja de forma correta, e a gente sabe que tem os charlatões, como em qualquer área da vida. Sempre tem as pessoas boas e as pessoas ruins. Mas as pessoas ruins se aproveitam de quê? Que em nome da fé tudo se pode. Eu posso pegar simplesmente aqui, encher um balãozinho com meu ar e vender esse balãozinho por R$200, dizendo que é um sopro ungido de Deus. R$500 foi o valor que estavam cobrando. Eu fiz barato ainda, viu? Vendeu barato. Eu coloquei isso lá. Esse daí eu preferi cobrir o rosto dos envolvidos, mas foi R$500. Olha, é tijolinho. O ar ungido que ele chamou. Ar ungido, água da unção, tijolinho da fé. Já viu o óleo vindo de Israel? Na verdade, é um óleo. Todas essas coisas, mas eu achei realmente o balão um absurdo. Pô, a água, cara, tem algum nível de você ser aceitável, tá? O cara quer a água lá do Rio Jordão, uma coisa assim, a terra do negócio, mas o balão eu achei demais, cara. Ali eu achei assim, passou assim do limite realmente. Leve o Covid pra casa pra você ver que tem gente que vai pagar. Porque sempre vai ter uma pessoa desesperada do outro lado atrás de uma solução, Sansão. Como eu falei pra vocês, 80% do público que tá na igreja são pessoas que estão em busca de quê? De uma cura, de um milagre, de uma salvação. Um outro que tava lá, né, que eu até coloquei lá, foi a pessoa, né, o pastor ia mergulhar é o Rio Jordão, que é o rio famoso? Acho que era isso, era o Rio Jordão. Eu vou mergulhar lá, quero mergulhar. E aí, ele tinha uma lista de 8.000 vagas, com uma doação mínima de R$300, pra pessoa colocar digital na roupa lá que ele ia usar pra mergulhar no rio. Aí a galera botava digital lá, com um valor mínimo de R$300, e ele liberou 8.000 vagas. Aí eu fiquei... essas foram as duas coisas que eu achei mais absurda. O do balão eu ainda achei pior, cara. Porque não tem nem... Eu não consigo nem ver um simbolismo nele. A digital ali eu até consigo entender, assim, algum nível de simbolismo, assim. Mas o do balão parece que o cara fez uma aposta no grupo do WhatsApp que ele ia fazer isso e ele fez. Já tem vídeos rolando aí na internet. Pastores peidando na cara do fiel. Eu vi. Já viu? Já viu pastores fazendo o fiel comer capim? Já viu? Não, esse não. Tem isso aí também. Eu coloquei na parte do toque de charcoal o pastor bebendo água e cuspindo na boca do fiel. Eu realmente tive que selecionar pra questão de duração. Aí eu coloquei da forma que equilibrou total. Mas tinha muita coisa. Se eu fosse colocar tudo que eu queria colocar, a gente ia estar assistindo ele até hoje. Peidando na cara do fiel, fazendo o fiel comer capim, cuspindo na boca do fiel, pegando nas partes íntimas do culto. Tu já viu colocando casal para... Não pode nem falar a palavra É isso aí mesmo. Processo pedagógico dentro da igreja. E aquele caso que saiu até no Fantástico uns anos atrás, do pastor que ficou com a mulher do fiel e disse que estava na Bíblia? E teve uns dizendo que tinha que ter filho com a pessoa porque foi Deus que mandou. Então, esse tipo de bizarrice tá ficando cada vez mais frequente. A gente tá comentando isso aqui, mas ainda eu continuo sendo cristão, tá? Parece que não, mas continuo sendo cristão. Meus valores é cristão. Eu me considero como se fosse um agnóstico teísta. Ou seja, meus valores tá no cristianismo.
Mas eu não consigo aceitar nada dessas coisas, cara. Muitos dos valores de tudo do lado de cá do globo são valores cristãos, né? Mesmo que a pessoa não tenha nenhum contato com a igreja nem nada, a gente tem muita influência de valores cristãos e não tô dizendo que isso é ruim, na verdade isso é algo bom. Sociedades que não têm essa influência, normalmente elas tendem a ser um pouco mais bárbaras, né? Mas a gente tem muito dos valores cristãos todo mundo praticamente no Brasil foi criado entendendo que Jesus é uma coisa boa, né? E ouvindo falar dele, ouvindo a história dele dos mais velhos. Então, acaba tendo uma influência em todo mundo ali. Outra coisa que eu percebo que o pessoal da igreja associa muito, Sansão, é que, tipo, se você não é cristão, automaticamente você é uma pessoa mal. Sim. Ou seja, se você não é de Deus... Eu não generalizaria, mas eu sei que você não tá generalizando. Tem pessoas que são um pouquinho mais abertas, mas você vê muito... alguns se colocam em uma posição moral superior. Mesmo isso não fazendo sentido com o que eles pregam, se colocar superior a alguém. Pois é, cara. Qual foi a parte 3 do documentário, depois do toque de Charcot? Foi Milagres. Pronto. Especificamente largar vícios. Pronto, vamos lá. O efeito mais clássico, né? O fenômeno mais clássico da hipnose dentro da igreja é simplesmente dar uma sugestão direta. Pega um viciado em álcool, beleza. Bota. Os caras levam bebida mesmo, né? Pra dentro da igreja e bota pro cara. Não só tomar. Bebida, caramba. Eu vi levar tudo que tipo de droga, velho. Bebida, cigarro, heroína, maconha. Tudo. Eu nem sei se são as drogas reais, mas eles dizem que tá tudo ali, velho. Eles estão ali. Aí disse assim: agora cheire aí. Agora, uma coisa que eu observei foi que eu não encontrei a oração. É sempre 3 minutos depois, aí mostra a pessoa já livre do vício. Mas nunca... Eu já vi. Eu não cheguei a encontrar a oração em si. Inclusive tem um vídeo do Milagre de Manassés. Você já viu esse? Não. Esse é o seguinte, a mulher faz... E Deus, apaga da memória que esta mulher um dia foi viciada. Ou seja, olha o texto. Apague da memória dela que um dia ela foi viciada. Só que na hora que a velhinha abre os olhos e ela pergunta, você já foi viciada? Ela faz 35 anos. Não funcionou a sugestão. Da mesma forma que a gente faz hipnose de rua e a gente dá a sugestão e não funcionou. Não funcionou com a velhinha. Aí o que é que ela faz? Ela tem um impacto maiorzinho, né? Quando não funciona. Aí ela faz, fecha os olhos. Deus! Aí ela vai ressignificar a sugestão, ela vai contextualizar. Deus, passa uma esponja na mente dessa mulher e não deixe ela pronunciar. Cara, pelo amor de Deus. Aí ela pegou pesado. Pô, pegou pesado. Ela disse, e não deixe ela pronunciar. Essa pessoa entende de hipnose, cara. Aí, com certeza. Ela não tem como ela ter esse contexto todo. Com certeza, essa daí entende. E olha que no documentário eu falei que 98% da galera dentro da igreja faz hipnose de forma intuitiva, porque aprendeu que é assim. E isso que eu tô falando, porque eu vivi dentro da igreja, viu? Então eu tô falando baseado a minha vivência. Enfim, essa parte do largar algum vício, alguma coisa, eu coloquei 3 pessoas ali negando a bebida. Depois de uma sessão de hipnose. Eu fiz esse teste com mais ou menos umas 10 pessoas. Todas a sugestão funcionou. Ô, Sansão, peraí, deixa eu te interromper, cara. A gente tá falando de milagres aqui. É quem entrou aqui na live, ó, milagres. Isso. Ó o sinal, ó o sinal. Jura, vou printar, velho. Vou printar aqui pra mandar pra você, pra você dizer que é mentira. Printei, depois eu mando pra você. Vai lá. Enfim, eu fiz esse teste com 10 pessoas, todas funcionaram, e eu juro pra você, a sugestão de fazer a pessoa sentir nojo, de seja lá o que for, levou menos de 10 segundos. Todas as vezes. Em menos de 10 segundos as pessoas sentiram o nojo da coisa. Literalmente falando, menos de 10 segundos. Foi o tempo que eu levei pra aplicar essa sugestão e a pessoa abrir os olhos e não querer mais consumir ali álcool. Foi álcool que eu usei todas as vezes, porque eu encontrei pessoas bebendo na rua. E foi literalmente com pessoas bebendo na rua, sacou? Uma pessoa que não me conhece, que eu não tenho autoridade, que eu não tenho nada. Agora imagina se eu fosse o pastor com aquela autoridade absoluta que ele tem. E sem isso eu consegui replicar o mesmo efeito, a pessoa não querer... Eu não quis colocar ninguém cuspindo, nem nada do tipo, pra não ficar muito esquisito. Agora, sabe o que é que me preocupa, cara? É aquela pessoa
que receber uma oração. Lógico, a oração ela pode ser um remédio. Um remédio pode ser qualquer coisa. Não, uma oração, nada contra. Nada contra. Mas assim, você dizer que, olha, a partir de hoje, a tua fé te salvou. Pare de tomar sua medicação contra o câncer. Sim, é porque esse ponto é realmente problemático, né? Esse tipo de cura. Então a gente acaba tendo que falar, porque é uma coisa que pode causar problema. E na questão do vício mesmo, vão ter pessoas que vão ficar num loop infinito de eu volto a ter uma recaída, volto pra igreja, fico mais 3 dias sem usar, e a pessoa não procura uma ajuda de verdade. E nem busca sair disso de uma forma, da forma mais eficiente. Então acaba sendo problemático esse tipo de fenômeno, né? Ou seja, em vez de tratar o problema, fica tratando os sintomas. Aconteceu uma oração lá, o participante disse que não fuma mais, ou que não bebe mais, ou que saiu de determinado vício. Beleza, na hora todo mundo viu, aplaudiu, aumentou sua fé mais ainda, só que ninguém consegue investigar a vida dessa pessoa no pós. Você não sabe como é que tá a vida dele, então não tem estatística sobre isso. Então... E o ponto é, se a pessoa tem uma recaída é porque ela não teve fé, não respinga no líder em si, né? Se você não recebeu o milagre, se você não recebeu a cura, se você não tá sobre a bênção de Deus, é porque a culpa é tua. É porque você não tá sendo dizimista, é porque você não tá ofertando, é porque você não tá com fé o suficiente, é por tua culpa. Então, basicamente, isso é um ponto problemático. Inclusive, tem vários amigos que são estudiosos da Bíblia, já explicaram, olha, hoje ninguém é mais obrigado a dar dízimo, mas não é conveniente trazer os textos da Bíblia e traga essa explicação. Por quê? Porque virou uma espécie de comércio. A gente sabe que existe a parte religiosa, mas existe uma empresa que está por trás. Você concorda que existe uma empresa que está por trás? E como toda empresa, ela precisa se manter financeiramente. E todo mundo quer seu salário, quer seu dinheiro. Então, a gente vê a exploração, né, da acontece fé. Realmente do pastor que não tá colocando gente ser demitido? Acontece, entendeu? Mas realmente é uma empresa. Acaba sendo uma empresa, entendeu? Então, tem toda a análise do financeiro, como qualquer empresa. Isso eu já vi de perto, entendeu? Cada vez mais as igrejas estão virando lojas dentro da própria igreja. Por exemplo, vende artigos religiosos, vende Bíblia, vende roupa cristã, vende cartãozinho, milagres, né? vende milagres. E eu me lembro daqueles textos da Bíblia que Jesus quebrou tudo dentro da igreja. Sim. E ainda chamou raça de víboras, porque estava fazendo a igreja de comércio. Mas esse comércio ainda existe de forma mascarada. Antigamente, o que acontecia? O irmão ia para a igreja, levava uns trocadinhos, umas moedas e dava oferta. Hoje, meu amigo, e quando não tinha, o irmão dizia, não tenho não. Aí ele fala, agora é o seguinte, a gente aceita Pix. E vai passando assim, ó, recolhendo as ofertas, mas com QR Code, com a maquineta, agora tá moderno. Cara, eu assim, sinceramente, eu não vejo problema da igreja em si ter a saúde financeira ali, receber as doações, o pastor em si ter um salário, eu não acho que isso é um problema. Eu realmente tenho problema quando se usa má fé para induzir as pessoas a contribuir com que elas não podem, muitas vezes, enfim. Esse é a parte que mais me incomoda. Já vi, ó, eu vou lhe dizer o que eu já vi. Não, e realmente, você tá falando, lógico que tem que ter, né? Por exemplo, se não for financeiro, quando arrebenta uma corda da guitarra, da bateria, uma corda da bateria é peso, uma pele da bateria, um instrumento quebrou, precisa ter de onde retirar. Então acaba sendo um mantimento da igreja. Tudo bem, normal, toda igreja precisa do financeiro, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de que eu já fui por igreja que dizia o seguinte, olha, você vai fazer um voto com Deus, que é o seguinte, e Deus só aceita votos de quem consegue dar um passo na frente dele. Você vai pegar no seu bolso aí a nota mais alta que você tiver, porque é um voto para Deus. Porque se você faz esse esforço para Deus, Deus vai fazer um por você. Então, vai vendo o argumento. Aí eu via que algumas pessoas não tinham. Aí disseram, beleza, amanhã tem culto. Você vai para casa, se você não tem dinheiro, você vai pedir emprestado a alguém. Pô, velho, se não tem, peça um empréstimo, mas faça o voto a Deus. Então, veja, já tá me vendo claramente que é uma má fé que tá acontecendo aí. Se você não conseguir fazer isso, traga um objeto da sua casa que tenha valor, que a gente vende em nome da igreja. Então, se não tem dinheiro, pede emprestado. Se não tiver, pede um empréstimo. Se não tiver, traga um objeto. Aí calma, vamos lá. E se mesmo assim você não conseguir trazer nada aqui, eu vi isso. Eu vi
né, vendo vídeo de internet, não. Você vai fingir que tá colocando a sua melhor oferta aqui se chama gasofilácio, aquele saquinho que bota as ofertas. Você vai fingir que tá botando sua melhor oferta aqui, porque Deus tá vendo. Ou seja, tá condicionando aquela pessoa, no dia que tiver algo, já está preso aquele sistema. É quase como uma nota promissória, né? Deu pra entender como é que é? Então, essa exploração que a gente tá falando, lógico, cada um dá o que quer. Por exemplo, teve um pastor aqui, na minha cidade, que ele perdeu pra uma empresa aqui de Bitcoin, que quebrou. Inclusive, eu me lasquei também nessa empresa, que eu tava dentro dessa pirâmide também. Até então, ninguém sabia que era pirâmide. Sabia, entre aspas, né? Mas ninguém queria aceitar que era pirâmide. Quebrou a empresa. Isso saiu no jornal aqui. Pastor perdeu R$1 milhão dentro dessa igreja. Aí a gente não cita nome, a gente só conta os milagres, mas não cita nome. Ou seja, depois verificou que era dinheiro de onde? Adivinha de onde era, Sansão? Dinheiro que ele perdeu, né? Agora, uma coisa que eu noto é que se fala quanto mais ou menos as pessoas têm que dar, mais ou menos não, exatamente, né, que seria 10%, as pessoas têm que dar 10% do valor. Mas inicial, não tem... né? Inicial, fala ali. Normalmente tem isso aí, mas não se esse tem é o fixo, esse é o fixo, viu? Esse é o fixo. Eu tô ligado, mas não tem uma regulação de quanto o líder ganha, né? Eles têm uma base de salário fixo. Não, assim, eu também não tenho... Eu realmente não tenho nada contra a pessoa ganhar bem. E se ela tem mais resultados, ela traz mais resultado financeiro, eu não tenho nada contra ela ganhar mais por isso. Eu só tenho contra realmente se a pessoa tá usando de algum meio errado pra conseguir ter esse resultado. Inclusive, eu coloco lá, eu cito, durante a gravação, eu cito aquela pastora, que você já deve saber qual é, aquela novinha que das analogias, que ficam fazendo um monte de analogia pra lá e pra cá. É a que ficar fazendo a analogia com o iPhone, né? Sim, com o iPhone. Eu vi, né, que ela ganha mais de R$200 mil por mês. Tem notícia falando disso. Porém, eu decidi censurar tanto o nome dela quanto o rosto quando ela aparece, porque, de fato, eu não achei nada que eu conseguisse... Enfim, que eu achei errado, de fato. Ela é meio blogueirinha, tá ligado? Mas, eu não quis comparar isso com vender o ar. Eu achei que não tava no mesmo saco. Pronto, tem uma coisa que tá rolando muito agora na internet, que é um meme com as pastoras gostosonas. Sensuais, né? Cara, aí eu já acho demais assim. Por quê, velho? Porque, na verdade, ela pode botar qualquer roupa, ela vai ficar sensual, velho. E aí a galera faz meme, tem vários vídeos aí, tipo, a mulher dizendo, olha, você vai pra igreja, o cara, não vou, aí você vai pra igreja, não vou. Aí quando vai lá, aí vê quem é a pastora, aí eu digo, aí no outro dia ele tá pronto, vamos amor pra igreja, eu digo, não, você não vai mais não. Eu digo, eu vou, você não queria que eu... Isso tava na minha lista de coisas lá, mas eu achei que eu não botei e não ia sair muito do tema. Cara, quase tudo que eu vi de fenômeno sobrenatural, pelo menos que eu vi, que eu procurei, eu consigo replicar com a hipnose. Todos, desde milagres, de mão colada, de maldição, de oração, de possessão, de tudo. Quase tudo vocês... eu não vou dizer tudo, mas o que eu vi... dá pra replicar. Então, e eu repliquei, inclusive, né? Inclusive, fenômenos que ocorrem lá na África, porque o pessoal ele tem muita referência na África. Na África ocorrem umas coisas tão sobrenaturais que aquilo ali só pode ser milagre. Caraca, na África, todas as religiões são mais sobrenaturais, né? Cristianismo, tudo que é religião que tem lá é mais sobrenatural do que nos outros lugares. Pronto, teve um dia desse que quem foi um cara da igreja mandou um vídeo pra mim de um zanguebeto. Você já ouviu falar de zanguebeto? Já. É um espírito que possui uma roupa. Um espírito que possui um negócio, parece uma palha que fica rodando lá. Uma roupa de palha. Uma roupa de palha e ele fica rodando. E todo mundo jura que aquilo ali não tem ninguém ali. Tem sim. Tem uma pessoa ali. Aquilo é feito, ó, você fala pra vocês. Muitas coisas na África, como já tá associada a coisas do além, a coisas espirituais, aquilo é feito pra entreter os turistas que estão passando ali. Cara, isso eu já pesquisei a respeito disso. Isso não é uma coisa que você vê no Brasil, especificamente, mesmo se fosse em religiões de matriz africana. Mas isso não era exatamente aquilo. Aquele ritual tem um outro significado e por algum motivo aquilo foi começando a ficar exposto e ele foi ficando cada vez mais espetaculoso. Mas eu não vi nada real ali, mas eu acredito que o que era feito na realidade deles não era aquele espetáculo todo. Não era pra aquilo que aquilo servia. Aí, eu já vi até andando de moto, cara, aquele negócio. O zanguebeto. Zanguebeto, tem o pessoal do faquirismo, né? Que o pessoal, ele engole
facas, aquela coisa, espada, aquelas coisas todas. Aquilo ali não é truque não, tá? Os caras conseguem fazer isso mesmo. Ali... E anatomicamente dá pra fazer isso aí também, né? Colocar a tesoura não tente, só por favor. Não, só um conselho, não faça isso. Não faça. Outra coisa que acontece são pessoas levitando lá na África, que nitidamente aquilo ali é mágica, é ilusionismo, tá? Ilusionismo. Você já percebeu, Sansão, que essas coisas que a galera diz que é sobrenatural nunca acontecem em um ambiente controlado? Tá, sim. Beleza, é sobrenatural, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquele cara que tava lá na África flutuando, vamos botar ele numa sala com um trolo ali, vamos lá. Vamos reproduzir o mesmo ritual aí, flutue aí. Não vai flutuar. Inclusive, tem um cara, chamado... Esqueci o nome dele, eu vou botar na descrição se eu me lembrar, mas ele oferece R$1 milhão para quem provar que o sobrenatural existe. Faz sentido. Sabe quantos ganharam esse 1 milhão até agora? Ninguém. Porque ele quer que prove em ambientes controlados. Esse mesmo cara, pra tu ter ideia, olha como é que é a crença do cara. Esse cara que mandou o vídeo do Zanguebeto pra mim, ele mandou um vídeo da brincadeira do compasso. Aí tem aquele tabuleiro Eixa, uma coisa assim. Ija, que mostrando que os espíritos estavam movendo na direção das letras. Sabe o que foi que um cara fez, Sansão? Beleza, você não tá dizendo que essa brincadeira do compasso aí, isso é um espírito obsessor que tá induzindo a letra. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar todas as letras, virar de cabeça pra baixo. Ninguém vai saber onde é que tá a sequência das letras. Bota todas em ordens bagunçadas. Se realmente é um espírito, ele vai formar uma palavra que faça sentido. Detalhe da história. Depois que botou as letras de cabeça para baixo, em ordens bagunçadas, não formou nada com nada. Ou seja... Dependia da pessoa saber onde estavam as letras. Dependia da pessoa e saber. E a gente fazia uma coisa que a gente já conhece da hipnose, chamada movimento ideomotor. Sim. Que é só de pensar no movimento, a gente já começa a executar. A gente utiliza muito isso com pêndulos, né? Exatamente. Eu já vi muito tabuleiro Ouija e tal, não sei se é influência do filme, mas eu não tô disposto a testar ele, não. E eu não condiciono a existência de algo sobrenatural a um evento que não possa ser explicado. Talvez um evento que pode ser explicado tenha uma influência sobrenatural, a gente não vai saber, não tem como você provar que sim ou provar que não. Se a pessoa prefere acreditar e isso não faz mal pra ela, tudo bem. Eu não vou ficar questionando nem debatendo. Realmente, dentro desse contexto aqui, o problema é alguém manipular isso para benefício próprio, né? Manipular esse tipo de percepção que alguém pode ter de algo sobrenatural para tirar alguma vantagem, seja em qualquer religião que for. Você já viu o fenômeno chamado raio bola? Não. O raio globular? Não, esse nome eu nunca ouvi. Por exemplo, de vez em quando tá acontecendo um culto no ar livre, num ambiente assim. Geralmente a galera da igreja gosta muito de fazer cultos em montes. Vamos no monte e vai orar no monte, porque, enfim, vai pro monte. Tem uma simbologia, porque acha que ir no monte é uma coisa diferente, que Deus vai receber melhor e tal. Enfim, tem uma cultura por trás de ir pro monte. Só que no monte é muito comum acontecer um fenômeno do raio bola. Raio bola é uma espécie de raio que cai, só que ela tem uma associação com o ar atmosférico e que ela gera uma bola, um efeito de bola. E fica andando. Então, muitas vezes, tá lá acontecendo uma oração e tal. Isso é de verdade, esse raio bola. Fica andando assim, ó. Aí o pessoal acha que é um anjo que tá andando ali, que é... Então, assim, sempre existe uma explicação lógica e racional pro que tá acontecendo, mas a gente sempre quer achar que foi um sobrenatural. É isso que eu tô dizendo. Depois, se você pesquisar aí no YouTube, fenômeno do raio bola, o relâmpago com certeza bola, vou pesquisar. ou relâmpago globular. Entra até na casa das pessoas, Sansão, isso daí. Às vezes, pronto, tem uns vídeos na internet de gente dizendo que tinha um espírito, que tinha alguma coisa, e a pessoa filmou e ali não era edição. É o fenômeno do raio bola, que às vezes acontece de um raio, porque geralmente o raio ele vem naquele local ali, pronto, já era. E ele vem e ele se mistura com o ar, tem uma explicação física para isso, e ele fica uma espécie de bola energizada andando, e as pessoas relatam aquilo ali como aparições de OVNIs, de ETs, de espírito, de anjo. Depende da crença da pessoa. Aí depende da crença. Meu sogro, ele é fanático por ET. Eu tenho um amigo que também ele é
Eles botam ET em tudo, cara. E, cara, essas coisas não. Eu reparei que todas essas coisas, tanto pro lado de sobrenatural, pro lado de ET ou pro lado de qualquer coisa, não depende da pessoa ser ignorante. Muitas pessoas que têm nível superior, são estudadas também, têm as mesmas crenças, dão explicações sobrenaturais e coisas até que não fazem muito sentido, independente da escolaridade, enfim, isso não está condicionado a pessoas mais ignorantes, não. E, inclusive, com a gente falando aqui sobre influências sobrenaturais, acho que o próximo tema, depois de milagres, era possessões demoníacas, que eu te confesso que foi um dos temas que eu me incomodei de estar observando e falando a respeito. Não por achar que é algo sobrenatural, porque claramente, pelo menos os vídeos que eu vi, não eram claramente... claramente pra gente, vamos ser justos, não é claramente pra qualquer pessoa. Tava sendo utilizada a sugestão hipnótica, mas era algo muito pesado. Eu não consigo achar uma palavra diferente de algum tipo de abuso com aquela pessoa que tá ali, cara. Algo beirando ser violento psicologicamente. Eu achei muito pesado os eventos que eu vi ali. Eu não coloquei nem 1% do tamanho que foi aquilo que aconteceu ali. Eu botei trechos pra ilustrar, mas eu achei algo realmente muito pesado e de se fazer, de fazer uma pessoa passar pela experiência em si. E pra você ter ideia, aquela experiência que o participante ele tá tendo, pra ele é genuína, é verdadeira. Não, com certeza. Quando eu vi esses fenômenos de possessão na igreja, eu achava que aquilo ali era atores. Inclusive, em algumas unidades... Sim, em alguns casos são. Em alguns casos são. Bota um ator pra mostrar como é que o demônio se comporta e os próximos vão agir conforme aquele primeiro que deu exemplo. Puxa o bonde ali. Mas não é todos os casos que tem atores, não. Mas não. Inclusive, eu já conheci atores que fazem isso. Já? Já. Um cachezinho. Sim, enfim, um cachezinho. Aí o que é que acontece? Pronto. Aí aquela pessoa que tá ali, bicho, aquele fenômeno aconteceu, cara, só vai ser o líder religioso que vai tirar mesmo. Porque tá dentro do contexto deles. Sim. Por exemplo, por mais que a gente saiba que pode acontecer por sugestão hipnótica, se eu ou você, como hipnólogo, for lá e tirar a sugestão, não vai acontecer. Porque quem é que tá com a autoridade é quem fez. Esse foi um ponto que, de novo, o meu contato era muito com a entrevista com o demônio. E o demônio fala português, olha essas coisas engraçadas. Aí eu fui pesquisar de fato, né, pra poder falar com propriedade. E eu nem coloquei isso, cara. Eu preferi não colocar nada que remetesse a algo engraçado, porque eu realmente achei algo muito pesado, algo que não é legal, tá ligado? Não é uma brincadeira. Cara, foram situações, assim, longas, cara, vídeos, assim, que levavam 20 e poucos minutos aquilo acontecendo com a pessoa se jogando no chão, gritando, coisas horríveis. Crianças, cara, passando por experiência assim, e muitas vezes, não só o fato dele estar usando claramente uma sugestão hipnótica, por exemplo, tem um cara, eu até coloquei essa parte lá, que ele fala, e agora o anjo coloca um cadeado na sua boca e você não fala mais, aí o demônio cala a boca. E olha só, o demônio não aguenta o poder, eu vou chegar perto, ele vai cair, ó, ele vai cair. Já percebeu que ele nunca faz... Ele primeiro fala o que vai acontecer exatamente. Pra depois fazer. O tempo todo, ao longo dos 20 minutos inteiros, era isso. Ele falando, dando a sugestão. É muito óbvio mesmo que é uma sugestão hipnótica. Pra quem entende. Não quero ser injusto com quem não entende. De fato, não faz nem sentido nenhum pra uma pessoa que não entende de hipnose. Vamos partir do princípio que isso é verdade, que todo mundo acredita que é o demônio. Naquele contexto, isso é verdade, incluindo pro pastor. Tá, tem um demônio no corpo de uma pessoa. Olha a gravidade disso. E o pastor tá ali. E grita queima, e não sei o que, e fazendo um show, um espetáculo, e o outro ali rindo, e não sei o que, e a galera agora grita queima pro demônio, que não sei, parece um cantor fazendo... Aí tem outro que tava com uma criança e falou, olha só, ó crianças, todo mundo, olha aqui, olha o que tá acontecendo aqui. Ou seja, ele quer demonstrar o show, né? Ele quer mostrar o que é isso. Se ele acreditasse nisso, uma pessoa que acredita que tem um demônio no corpo de alguém não estaria agindo daquela forma. Isso me incomodou demais, cara, eu achei... realmente, essa parte eu achei pesada, e me incomodou de verdade. Na maioria das vezes ele não tá fingindo. Ele tá dentro daquele estado de verdade. Mas ele é induzido a ficar naquele estado. É isso que eu tô dizendo. E só um adendo. Eu não tô falando do fenômeno como todo. Eu tô falando dos casos que eu analisei em específico que estão lá. Sacou? Foi certo. Casos específicos ali. Eu não sei se você acompanhou a live que eu fiz com o Nicolas, do Neuromágico. Não cheguei a assistir ela. Eu falei exatamente sobre
um período da minha vida que eu participei de cultos que eram cultos da libertação. Já ouviu falar? Sim. Pronto, culto da libertação, nitidamente, previamente, você já sabe que vai ter o que lá? Eu estudei totalmente esse assunto pra falar ali. Pronto. Então, se eu digo pra você, olha, vai ter um culto da libertação, automaticamente já tô dizendo, Sansão, lá vai ter capiroto se manifestando, porque alguém vai ter a libertação lá. Então, se eu já tenho uma crença que tem algo que tá me amarrando, que alguém fez um trabalho pra mim, ou que eu mesmo posso estar com uma coisa ruim, quando chegar lá, eu vou me manifestar. Por quê? Porque eu já tenho uma crença subjetiva e eu já sei o que vai acontecer. Ou vai acontecer comigo ou vai acontecer com alguém ali, entendeu? Então, se alguém já tá com a vida perturbada ali, e ele acha que é o devorador, é o demônio, é alguma coisa que tá fazendo isso, provavelmente ele vai entrar em hipnose naquele contexto. E nitidamente o ritual vai fazer o quê? Invocar. Invocar, depois vai fazer entrevista e depois vai retirar. Ah, você veio na vida dele fazer o quê? Me diga, qual é o demônio que não veio pra matar, roubar e destruir, fazer alguma coisa que preste na vida da pessoa? Eu reparei que os nomes do demônio são muito pop, muito populares. Da cultura pop, sim. E em alguns casos, eles buscam nomes de entidades de religião de matriz africana. Mas tem um detalhe. São sempre nomes populares. Tem uma infinidade. Se você procurar nomes de entidade, você não vai parar de ler nome. Mas são sempre aqueles que todo mundo conhece, popularmente. Isso. Nunca é aquele nome lá que ninguém sabe o que se trata, que tá lá no fundo da lista. É sempre os mesmos nomes. E um outro ponto que, ainda mais ou menos sobre essa questão do nome, no segundo caso que eu coloco lá, que é uma menina ali, deve ter uns 14 anos, eu acho, que foi, como eu disse, algo muito pesado ao longo de muito tempo, só que fugiu do controle do pastor naquilo ali. Tem um momento ali que ele falou que a menina ia cair, que é até a parte que eu explico lá. Só que não acabou, ela voltou. Ela continuou e demorou muito tempo, ele não tava conseguindo encerrar o Já deu minha hora, eu tenho que ir embora. Velho, e a parte mais interessante, assim, é que depois de uns 20 minutos, teve uma hora que ele falou assim, pronto, agora acabou. E a menina voltou com o demônio de novo. Ele falou, não, agora chega, agora acabou. Ele meio que, não sei se deu a hora da novela do cara, aconteceu... Ele, não, agora acabou. Aí ele, chega. Aí a menina, o demônio meio que voltou, não, chega. Eu falei, pô, se era só chega, por que ele não fez isso há meia hora atrás? Mas beleza. Só que teve um ponto, cara, do processo ali, que eu não vou saber precisar se foi isso. Mas na minha análise, foi onde ele cometeu um erro. Ele disse que era o queridinho do inferno. É legião, são vários. Quando ele falou isso, eu tive a impressão que aquela sugestão ficou se retroalimentando, porque a pessoa entendeu que eram vários. Então ficou voltando, toda vez que ele terminava, eram vários. E eu acho que foi aí que ele errou. Errou no sentido se ele queria que acabasse de uma vez só. A própria sugestão dele estava acontecendo. Sim, ele falou algumas vezes que eram vários, que eram muitos, que era uma legião, e a menina ficou voltando, até que ele se enjoou e falou que agora chega. Ele veio ter um Sam, isso aí, umas 3 vezes, e acabou. Esses sons que ele faz, não sei o que, aquelas coisas ali, acaba sendo um gatilho, como estalar o dedo, como qualquer outra coisa que o hipnose funciona faz. Como uma quebra de padrão para aquela pessoa que tá ali. E você pode ver que, por exemplo, o Pyong Lee, ele gosta muito de uma sugestão que ele faz, aqui eu tô com uma pistola hipnótica, não machuca, ele diz. Eu gosto do Pyong porque ele é muito elegante, ele é muito carismático, né? Ele faz, aqui tem uma pistola hipnótica, ele fica fazendo aqueles sons com a boca, não sei o que. Ele faz, quando eu atirar, você volta para aquele estado de relaxamento. Pronto, a pessoa capota. Só que você já percebeu que do mesmo jeito que o Pyong faz a pistolinha hipnótica, o pastor lá, ele bota a metralhadora de Jeová. Já tem cenas que ele diz, olha o demônio jogando granada. E a pessoa começa a fingir que tá jogando granada. Olha o demônio com a metralhadora agora, irmão. Nossa, cara, tem muito caso, velho. Vi muita coisa nesse sentido. Sugestões, cara, assim, toda hora. Olha o demônio com a bazuca. Bicho, e as pobres dos fiéis, nitidamente com sugestões. Não é que ele esteja fingindo, aquilo é real pra ele, mas foi induzido. Então, assim, a pessoa que tá fazendo isso de propósito, Sansão, sabendo que é hipnose, aquele tem um cantinho ali separado pra ele, porque não tem condição, não. Lembrando que muitos estão fazendo isso porque aprenderam assim e nem sabem que é hipnose. Sim, com certeza. Tem alguns casos que você vê
ele só tá conduzindo o que ele acredita que é um exorcismo, e eu vi que tem muitos casos também desses engraçados. Eu realmente optei por dar luz a essa parte mais pesada, porque eu achei complicado. E nos casos que eu vi, no caso que eu analisei ele em específico, ele tava nitidamente conduzindo com sugestões hipnóticas. Nitidamente e com uma maestria total do que ele tava acontecendo ali. E o que pra mim revela que ele sabe que aquilo é uma sugestão hipnótica é aquela felicidade do que tá acontecendo no rosto dele, aquele chama a pessoa, todo mundo grita, parece que tá um mestre de cerimônias, realmente. Exatamente, você já percebeu que nunca eles ficam coagidos com o que tá acontecendo? Sim, em alguns casos, por exemplo, tem situações que você vê que não é o pastor que expulsa, é um irmão da igreja que passa por aquilo, e aquela pessoa tá nervosa com aquela situação, ela tá tentando resolver um problema. Aquele cara, ele sabe tudo o que vai acontecer. Assim como a gente dá uma sugestão na hipnose de rua, e às vezes o participante entende a sugestão de outra forma, que necessariamente não era o que a gente queria passar, aconteceu aí da mesma forma. Não disse que era legião é mais do que um. Então se a pessoa interpretou que é mais do que um, então não era só um. Então ficou voltando. Às vezes, por exemplo, já aconteceu na hipnose de rua dizer assim, ó, quando eu apertar a sua mão, vai vir uma sensação bem gostosa pra você. Só que era pra me ter especificado qual era a sensação gostosa. A pessoa começou a sentir prazer. Já aconteceu isso comigo muitas vezes. Começou a fazer caras e bocas. Eu disse, opa! É porque eu analisei 3 casos que o não ia embora. Em todos os 3 casos, ele disse em algum momento que eram vários e que era uma legião e que eram muitos. Um até especificou que eram 7 demônios. Ele falou que eram 7. E outro ponto que foi sobre esse caso mesmo, que essa parte não entrou, ele falou com a voz. Ele falou com a voz que o demônio tinha que falar. Ele falou com uma voz grossa as coisas dele e a menina replicou. Meio que ele falou por um tempinho e ela começou a replicar e depois ele começou a falar normal. Aí quando ela falava fino de novo, ele falava grosso pra ela falar grosso de novo. Enfim, você sabe que isso é possível fazer na hipnose. Você influenciar a pessoa com seu tom de voz e tal, você espelhar a pessoa de alguma forma. E nesse caso, realmente, cara, eu não coloco... Eu não coloco nenhum nível de coisa engraçada nesses fenômenos que eu vi, porque realmente, cara, foi uma coisa muito... Eu não sei nem... É pesado. E o que me incomodava era o fato de ver que aquele cara tava fazendo isso de propósito, sabendo de tudo que se tratava, tá ligado? Aquilo realmente... Foi uma coisa que eu mudei de visão depois que eu estudei a respeito pra fazer aquilo ali. E aquilo não tem como fazer bem pra pessoa, tá ligado? Aquilo foi algo horrível. Falar aqui que é uma sugestão direta, mas às vezes pode ser uma sugestão indireta também. Vou dar um exemplo. Quando eu tô hipnotizando uma pessoa e eu quero colocar uma gagueira, necessariamente eu não digo que, a partir de agora você vai ficar gago. Mas eu posso fazer, a partir de agora, você só fala lá sim. Cara, e quando ela vai falar... O gago, eu peguei sua voz tá aqui. Normalmente eu chacoalho pra deixar a pessoa gaga. Eu não sei por que se chacoalhar a pessoa entende que ela vai ficar gaga, mas funciona. Legal. Até porque não tem voz da pessoa na minha mão, não existe nada. Eu chacoalho, aí eu falo, agora eu faço o que você tá fazendo aqui. Aí devolvo a voz da pessoa fica. Aí eu fala assim, paralelepípedo, aí eu fico pá, aí a pessoa começa a gaguejar. Enfim, funciona. Inclusive foi isso que o cara fez. Ele falou de um tom de voz que ele queria que a pessoa falasse. O próximo ponto foi qual? Depois possessões? Foi revelações. Revelações. Eu coloquei... Isso não tem muito a ver com hipnose. Isso vai mais pra... Tem um pouco a ver, mas não é uma sugestão hipnótica propriamente dita. Eu juro pra você, eu te juro que eu coloquei... Eu fiz essa parte inteira por causa de uma data. 31 de fevereiro. Foi só por isso que eu coloquei essa parte. Tanto que eu coloquei no final. Qual é a sua opinião sobre o 31 de fevereiro? 31 de fevereiro? O que foi que teve em 31 de fevereiro? Eu não lembro. A revelação que o cara deu. Ah, tá, sim, 31 de fevereiro, que não tem 31 de fevereiro. Exatamente. Tá vendo que dá pra cair nessa? Dá pra cair. E foi por isso que ele vacilou. Eu fui 31 de fevereiro, cadê que não tem 31? Aí depois ele foi ressignificando. Dia 30. Opa, mas dia 30 também não tem. Cara, aquilo... Mano, o problema é que aquilo... Estatisticamente falando, qual é a chance dele chutar o dia 31 de fevereiro? Tem 365 dias. E ele chutou dia 30 e 31. Ele chutou as 2 datas que não existem. Menos improvável. Eu não sei se eu fiquei admirado com essa situação, porque era muito improvável. Porque, é uma questão, o cara tá ali no palco fazendo uma revelação, já é improvável.
E ele ainda chutou a data que não existe. Foi uma Você já percebeu muito improvável. Você já percebeu que as revelações é semelhante aos videntes? O que é que o vidente faz? Durante um ano, ele faz a previsão de vários acontecimentos óbvios que podem acontecer, baseado em um contexto. Os que não acontecem, vida que segue, mas o que aconteceu, ele dá super atenção àquilo. Tá vendo que eu falei? Tá vendo que tava... Sim, mano, você falou 99, 100 coisas, cara. 99 não aconteceu. Você só pegou uma que aconteceu e exaltou. Tá vendo que eu falei? E o engraçado foi o cara, né? Vem cá, como é que você fala que vai acontecer algo determinada coisa no dia 31 de fevereiro? O dia 31 de fevereiro não existe. Ah, não, eu queria dizer dia 30. Meu Deus, aquele cara merece, sei lá, perder, seja lá o que o emprego dele, cara. Ele merece. Não, e depois ele ficou pedindo pra tirar, não foi? Ele pediu pra tirar ali. E, obviamente, o cara não tirou porque tá ali ainda, né? Mas. E assim, ele foi na minha visão, ele foi até um pouco arrogante. Ele poderia ter dito, realmente, eu interpretei errado e tal, e assumir que errou. Eu acho que seria um pouco melhor do que ele tentar justificar e chutar outra data errada. Ou pelo menos, sei lá. Tá, eu não sei o que pensar sobre esse caso. Eu só coloquei ele lá. E aquelas revelações em que o pastor, nitidamente, antes de pregar na igreja dos fiéis, eles consultavam nas redes sociais, no Google, o endereço, olhava o Facebook, o Instagram, via quem era parentes, quem era... e começava a jogar as revelações baseado no que já tinha coletado. Eu coloquei esse caso total lá. Nesse caso lá era do Orkut ainda, né? O cara falando um monte de coisa que tava no Orkut. Inclusive, nem todo mundo aceitou isso como uma prova contra ele. Enfim. Inclusive, o argumento das pessoas que debateram aí foi até um pouco convincente. Vamos supor que ele realmente adivinhou e por acaso estava no Orkut. Teve gente que vai entender que o fato de estar no Orkut foi uma confirmação. Não, tá vendo? Tava certo mesmo. Tava no Orkut, confirmou. Enfim. É muito pegada de mentalismo, né, velho? Sim. E ele ficava até usando uns vícios de linguagem que a gente utiliza nessa leitura e fala, eu tô entendendo. Ele fala assim, eu tô entendendo. Parecido com aquele... Cara, tô pensando. Aquele ali é o mais charlatão de todos, cara. Nitidamente. Sim, cara, demais, velho. Demais, ele ia cara. pra todas as igrejas fazer consulta. Demais, até pela demais, placa velho. do carro, pô. Até pela placa do carro você sabe tudo da pessoa. Sim, cara, o Orkut facilitou legal ali, cara, o trabalho do cara. Ele não precisava mais nada, é só rede social, ele já sabe tudo. Ele tem alguém aqui falou o nome do cara lá, e você tem um... Com o nome de... um gerente financeiro e tal, aí ele... Poxa, cara, aí o cara falou, eu já trabalhei com isso, ele... Deus falou que você vai prosperar nessa área, mas eu falei, pô, o cara já trabalhou, não trabalha mais com isso. Acho que o cara não atualizou o Orkut, ele também não se atualizou, tá ligado? Bicho, eu já vi, sabe o que dentro da igreja? Uma irmã se levantando e diz, Deus tá me mostrando que ele tem um amante. Bicho. Se Deus falou, né? Se Deus falou, né? Provavelmente o que é que eu pensei na hora. Porque isso é uma parada muito séria, velho. O cara tá limpo e provavelmente esta pessoa viu algo e usou o contexto pra poder dizer, tá ligado? Usou Deus como fofoca, né? Usou Deus. Eu já vi, cara, o negócio desse aí. Eu disse, bicho, o negócio não é pra amador, não. Já aconteceu... Tá, não foi a mesma coisa, mas já aconteceu comigo da participante na hipnose de rua me confessar que traiu o namorado que tava ali perto. Aí, eu hipnotizando uma menina e eu falei que eu não lembro agora o contexto exato, mas eu falei que ela ia sentir alguma coisa boa ali, genérica. Sim. E quando eu perguntei o que era, ela falou, ela sentiu vontade de confessar que traía o marido dela ali. Putz. Só que por sorte o cara não ouviu, cara, porque ela tava de olho fechado, ela não tinha nem noção de se ele tava perto ou tava longe. Por sorte ele não ouviu, ou por azar, não sei, enfim, depende do ponto de vista de quem. Mas poderia ter sido um outro antes desse. Não, ficou bem claro que era esse. Foi pronto, lascou. Cara, já aconteceu de eu estar hipnotizando uma menina e eu dei uma sugestão pra ela ficar bêbada. Cara, essa menina ficou bebaça. Aí quando eu tava hipnotizando não só ela, várias pessoas. Aí quando eu fui dar atenção aos outros, essa menina tava tirando a blusa aqui assim. Aí eu disse, peraí, aí o álcool vai saindo, vai voltando ao normal. Provavelmente uma galera não gostou dessa interrupção. Alguém falou, por que você não deixou, né? Não, com certeza. Enfim, essa parte das revelações, cara, foi a parte mais leve, cara, que eu achei. Teve um cara que falou assim, cara, ele fez um show assim, porque não sei o que, porque Deus falou, ele fez uma narração melhor do que a minha. E ele falou que vai riscar o nome de Samuel, não lembro o nome agora, riscar o nome de Samuel do hospital. Aí chegou pro microfone do cara, quem é Samuel? E o cara falou, não sei. Homem. Aí ele, deixa eu falar. Aí cortou e ele tentou mudar, não sei se ele escolheu a pessoa errada,
Você que entende de mentalismo, por que isso deu errado aí? Explica aí pro pessoal, eu não sei dizer qual foi o erro dele aí. Porque ele chutou um nome, eu imagino que ele deveria saber, ou ele achou que sabia. Ele falou um nome muito específico e muito rápido, então... E deu errado. Colheu o nome errado. Porque, assim, num contexto de leitura fria, eu não acho que ele ia ter jogado um nome e riscar o nome do hospital muito especificamente na frente de todo mundo. Eu acho que ele ele achou que sabia, né? No contexto de leitura fria, cara, é muito arriscado você soltar um nome. Na verdade, eles falam um nome genérico. O nome genérico, ele vai fazer sentido pra alguém. Por exemplo, eu tô falando aqui... Não, mas ele tava falando especificamente com um cara na frente dele, pô. Não era pra todo mundo, era pra um cara. E era um nome específico e riscou o nome dele do hospital. Então era alguém que tava internado e não tava mais. E bateu errado. Por exemplo, você conhece algum Paulo? Paulo? Paulo. Putz, porra, não que eu me lembre agora, cara. Não que você se lembre, né? Não. Pois algum Paulo vai entrar na sua vida e vai fazer alguma coisa. É mais ou menos isso. Se eu acerto de primeira, se você já conhece algum Paulo, beleza, já fez sentido em alguma coisa. Se não, eu ressignifico e digo, pois vai aparecer algum Paulo. Acontece muito em leitura fria o seguinte, Sansão. Eu digo assim, ó. Sansão, você tem alguma criança? Responda. Não. Pois eu vejo uma criança dentro de você. Deu pra entender? Se eu não acerto de primeira, eu ressignifico. Isso é uma das coisas do mentalismo. Eu acho que ele jogou um nome genérico pro cara achando que ia acertar, ou ele colheu o nome errado. Achou que era o nome e era outro. Enfim, o vídeo não continua e ele continua falando. Eu não sei se ele conseguiu sair por cima depois, ou ele falou alguma coisa que complementou aquilo, mas realmente, na hora ficou muito... Pareceu que ele se deu muito mal na leitura dele ali. Aconteceu também comigo, cara, no dia que eu tava gravando a parte dos milagres na rua. Um dos meninos que aparece lá como que não consegue beber, tinha alguém com ele que era pai de santo. E esse menino que era pai de santo, ele falou de graça. Eu tava ali com o meu colega e tal, ele falou assim, isso aí não funciona, só funciona com quem tem mente fraca. Eita, aquela velha história. E ele ficou assim... Ele queria um conflito, assim, eu não tava nem falando com ele. Aí eu falei, rapaz, se você quer participar, eu posso hipnotizar você. Aí ele, não, porque eu não tenho mente fraca. Eu falei, mas eu consigo hipnotizar você agora, só você vir aqui. Aí eu sabia que ele não vinha. Aí ele falou, não, porque isso daí não funciona. Eu falei, tá, beleza, normal você ficar com medo. Mas eu comecei a aloprar muito, eu fiquei aloprando muito esse cara. Só que o cara que tava com ele queria muito participar. Que aí eu acabei aproveitando ali e gravado o meu milagre ali rapidinho com o cara. Mas aí depois ele falou assim, vem cá, mas... E ele começou a falar da candomblé e tal dele, se aquilo ali também era hipnose. Aí eu falei, não, cara, eu não tô dizendo que nada é hipnose, não. Só tô fazendo um documentário aqui analisando esses casos aqui. Eu fui cortando tudo. Aí ele começou a falar assim, eu vejo... E como é que tá seu relacionamento? Eu acho que você tem problema no relacionamento. Eu falei, meu relacionamento tá ótimo, tá tudo bem. Aí ele falou, e a sua família? Como é que tá? Eu tô vendo que você tem um distanciamento ali, talvez, dos seus pais. Eu falei, já morreu todo mundo, cara. Não tem mais ninguém, não tem problema com ninguém. O cara foi ficando... Ele foi errando, assim, as coisas. Ele foi tentando a leitura fria aí pra ver se acerta. E essa parte quebrou um pouco, porque quando você fala quando alguém morreu, a pessoa fica muito sem graça, tá ligado? Aí a pessoa fica, assim, muito sem graça de ter tocado no assunto. Ele ficou com muita raiva de mim, esse cara, velho. Ele falou, e depois ele fingiu que tava tudo bem. Não, eu gostei muito de você e tal, mas você via que ficou com muita raiva daquela situação. Aí depois ele jogou assim, mas você só hipnotizou ele porque eu deixei. Eu falei, não, com certeza e tal. Foi uma situação aquelas coisas que acontecem que ninguém grava e fica na lembrança. Lá na praça, eu já hipnotizei um pai de santo que ele entrou na indução rodando. Parecia que ele tava no ritual dele. Aqui, eu já hipnotizei algumas pessoas, assim. E ainda o cara ainda diz assim, meu santo é maior do que o teu. Pode ser, não tem santo aqui, né? Pra você ver o que é a crença da galera. E lembrando que ele só tem autoridade dentro da galera que tem essa crença. Pra outra pessoa, ele não é autoridade nada. Sim, por exemplo, o que eu observei é que, de fato, ele deve ter uma autoridade com um cara religiosa ali, mas eles tinham mais ou menos a mesma idade e parecia que eles eram amigos, então essa autoridade conflitava um pouco. Por isso que o cara quis participar, mesmo ele não querendo que ele fosse. Sim, mas pode concluir. Por exemplo, tá ligado? De vez em quando a galera bota lá no grupo... um cara que pratica artes marciais, que ele fica fazendo um movimento assim, aí forma uma fila de 10 alunos tentando bater nele e os caras vai cair, nem toca no cara, vai caindo um por um. Já. Aquilo é hipnose, nitidamente. Sim. É hipnose. Todo mundo vê aquele mestre como autoridade e acredita que aquele ritual que ele tá fazendo ali tem um poder de derrubar eles. Agora, manda aquele mestre fazer com os alunos de outra escola pra tu ver o cacete que ele leva. Grande. Manda quem sai fazendo o toque de charcot, sair no meio da rua, passando um paletó em pessoas aleatórias na rua pra ver se eles vão cair. Não vai. Por quê? Porque existe um contexto.
Então, basicamente é o seguinte, aprenda, você que tá aí na live, hipnose mais crença igual fenômenos da religião. Se eu falar com um monte de pessoa, um monte de gente, alguém vai acreditar nisso daí, tá ligado? E você consegue dizer que, eu sou um profeta aqui, eu começo a fazer um... Você consegue e a hipnose não verbal também vai funcionar. Sim. Porque aqueles sons que o pessoal faz, a fascinação também vai funcionar. Técnicas de mesmerismo, de fascinação, de hipnose não verbal vai funcionar também, porque tem hiperestimulação do nervo vago ali, entendeu? Então, sim. E um outro ponto sobre o toque de Charcot que eu identifiquei é que é muito legal de fazer isso, cara. Por exemplo, uma coisa que acontecia comigo dentro da igreja era o seguinte: sempre ia as pessoas lá na frente e as pessoas caíam. E eu sempre fiquei me martelizando porque eu nunca caio, velho. Caramba, bicho, todo mundo tá caindo, todo mundo tá recebendo de Deus e eu não caio, velho. Tem alguma coisa errada comigo, eu tô em pecado, eu não tô me permitindo e tal. E assoprava e caía os 5 e eu ficava em pé. E a única vez que eu caí foi porque me derrubaram. Não caí por causa do espírito, nada assim, do poder de Deus, não. O pastor foi me inclinando, e ele já tinha derrubado todo mundo, menos eu, né? Aí foi me inclinando, chegou uma hora que eu perdi o equilíbrio e caí. Mas na minha mente eu digo, ei, não caí não. Uma coisa que eu vi quando eu era mais novo, um momento ali que o meu pai ficou participando de algumas coisas da igreja. Não sei se isso é tão comum assim, mas tipo, ir uma galerinha fazer uma oração na casa de alguém específico. Aqui até hoje tem. Tá, sim, era isso. No final, o cara, o pastor, eu não sei se ele era pastor, mas era o cara que estava conduzindo ali. Mas ele fazia umas orações, pegando na cabeça da pessoa e tal, e fazia umas orações ali. Eu reparava que quando ele pegava uma pessoa mais idosa e mais debilitada, ele parecia que fazia algo muito mais forte para aquela pessoa cair. Aí eu ficava assim, pô, mas ela tá caindo, mas ele tá pegando muito mais pesado com ela. Ele tá chacoalhando muito mais essa pessoa do que as pessoas mais fortes, assim. Aí eu falei, caraca, cara, senhora... Enfim, eu já achei isso desde aquela época, eu não sabia nada de hipnose, mas eu já achei que ele tava fazendo isso pra derrubar a velhinha, porque ela era mais fraquinha e tava mais debilitada. E será que você acredita que foi isso mesmo? Ele escolheu a pessoa que tinha mais chance de cair, de se ajoelhar? Cara, nesse caso concreto que você falou aí, eu não sei. A coisa mais honesta que eu tenho pra falar é que não sei. Mas que sim, eles procuram as pessoas mais vulneráveis. Geralmente eles vão procurar as pessoas mais vulneráveis. Porque é o seguinte, Sansão, tanto na igreja quanto num culto na casa de um irmão ou em qualquer outro lugar, eles fazem a mesma estratégia que a gente faz na hipnose de rua. Seleciona as pessoas, os mais engajados, os mais permissivos, aquele que tá olhando com os olhinhos brilhando, prestando atenção. A gente vai desprezar quem tá brincando, quem tá olhando pro lado, quem não tá nem aí. Lógico. Então, quando eu percebo que a pessoa ela tá muito fragilizada, é a porta de entrada para poder fazer qualquer tipo de indução dentro de um contexto religioso. Porque tipo, nitidamente... fechar com chave de ouro. Exatamente. Entendeu? É você... Cara, Sansão, imagina que você, Sansão, tá passando um perrengue. Tu tá meio atribulado mentalmente, espiritualmente, sei lá. Tu tá desempregado, tá passando por um... Cara, tu tá tão aperreado que teu fator crítico tá lá embaixo. A única coisa que você pensa é na solução. Nem que seja um milagre vindo dos céus pra poder resolver teu problema. Aí eu começo a fazer a leitura fria com você. Olha, eu aponto pra você. Deus tá me dizendo. Cara, essa palavra, bicho... tá sendo usada de forma muito aleatória dentro da igreja. Deus tá me dizendo baseado em quê, criatura? Baseado em quê Deus tá lhe dizendo? Me diga pra mim. Deus tá me dizendo que... Tá, por que ele tá te dizendo e baseado em que ele está te dizendo? É naquilo que você acredita que é Deus? Ou seja, é uma crença pessoal? Porque eu posso chegar pra mim, pra você agora, Sansão, e dizer assim, ó, Sansão, Deus tá me dizendo que essa live, o motivo dessa live aqui, é uma coisa boa, porque tá alertando as coisas que estão sendo feitas erradas e que as pessoas dizem que seja sobrenatural, e não é. Gente que tá enganando o povo, gente que tá fazendo exploração da fé, recolhendo dinheiro das pessoas, enquanto muitos estão andando de limusine aí e outros estão andando a pé. Então, eu poderia dizer que um dos motivos que tá acontecendo nessas lives aqui, falando sobre hipnose dentro da igreja,
é algo de Deus. Tem um pastor, eu não vou citar nome nem a igreja, mas daqui, mais um bairro daqui, que tinha um helicóptero, tá ligado? Tá, para botar o nível dos bens da pessoa. É muito comum ocorrer uma fala dentro da igreja que é o seguinte: olha, se tu se afastar dos caminhos do Senhor, Deus vai preparar a tua cova. Meu irmão, isso é pesado demais, velho. Fala isso pra alguém. Eu já ouvi demais isso, Sansão. Eu já ouvi demais. Não comigo, mas com outras pessoas. De dizer, ó, se tu sair da igreja, Deus tá preparando a tumba, tá preparando a cova. Ou que vai entrar 7 espíritos, ou que você vai estar debaixo de maldição. Mas a pessoa que não é bem resolvido, cara, ela vai entrar numa depressão tão profunda. Então, lógico que a igreja tem um papel social muito importante de ajudar as pessoas, mas em contrapartida, você falar pra uma pessoa que ela vai entrar embaixo de maldição porque ela não deu dízimo, porque a questão do dízimo é o seguinte, é nitidamente que ele vai dizer, ó, se você não deu dízimo, o devorador vai entrar na tua vida e vai colher tudo. Eu já ouvi demais isso da igreja. Não tem aquele que tu comprava, o dinheiro não vai dar pra comprar comida, não vai dar pra comprar roupa, não vai dar pra fazer aquilo. Porque você não tá dando dízimo, então você tá debaixo de maldição. Se você sair da igreja, você tá debaixo de maldição também. É uma apelação pelo medo de uma forma absurda. E o medo é um sentimento poderoso. Cara, e você que tá aí assistindo isso daqui, eu não tô falando como qualquer não, cara, é 25 anos dentro da igreja. E nem por isso eu tô desfazendo da igreja não, tá? Continuo sendo cristão, mas eu tô rebatendo esta coisa que acontece. A crítica é a atitude de pessoas, não a religião. Isso, exatamente. Então o problema não é Deus, o problema não é a crença, é atitudes de pessoas que utilizam isso pra meter medo nas pessoas e prender as pessoas. É uma escravidão psicológica, cara. Assim como a gente criticaria qualquer um que tá mentindo e enganando em qualquer outro contexto. A gente combate charlatões de qualquer natureza. Inclusive, algumas pessoas me disseram que eu peguei no pé da igreja por que eu não falei de religiões em modo geral. Eu não fiz isso pra não queimar cartucho, né? Vamos fazer uma coisinha pra cada um aí pra ficar mais legal. Nesse tipo de situação, uma coisa realmente eu fiquei surpreso com um tipo de feedback. Quando eu lancei aquilo, eu juro que eu achei que isso aí poderia circular num grupo daqueles ateus mais chatinhos, daquela galera que gosta de criticar a igreja por qualquer coisa. E ia ficar muito nisso, era até um medo que eu tive ali. Mas aquele documentário ele comunicou muito com pessoas de dentro da igreja. E isso me realmente, positivamente eu digo, isso me surpreende. Na verdade, eu ainda não recebi nenhum comentário assim negativo, até agora. Não recebi nada. Teve pessoas que chegou e me mandou assim, áudios e mais áudios explicando situações. Nossa, eu via isso acontecer, eu achava que o problema era comigo e agora eu tô vendo isso, ficou tudo claro, isso daí é muito importante que você fez. Eu juro que eu não tinha essa intenção. E, assim, muitas pessoas me agradeceram falando que o que eu fiz foi muito importante, que ia divulgar, que ela acreditava que tinha algum problema com ela e ela viu que não tinha. E veio aquele tipo de coisa de que não acredita mais em nenhum pastor, em mais nada do que diga. E realmente, essa não era a minha intenção. Mas eu realmente não achei que aquilo ia comunicar com aquelas pessoas. Confesso pra você que teve um período da minha vida que eu fiquei em depressão. Eu chorava 24 horas do meu dia, Sansão. E quando eu não queria estar chorando, e quando eu não estava chorando, eu queria estar dormindo. Porque eu não queria estar acordado para ver as coisas acontecer. Inclusive foi o período que eu conheci minha esposa e ela me ajudou bastante nisso. Eu não deixava ela ir para casa, porque eu tinha medo de ficar só. Eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de... Cara, eu saí de uma igreja, ia pra outra procurando uma profecia. E saía pra outra, fechava aquela igreja, eu ia pra outra procurando uma profecia. Saía, eu ia pra outra procurando uma profecia. Eu virei o caçador de profecias, porque eu achava que Deus tinha que usar alguém pra falar comigo. E sempre aquela coisa na minha cabeça dizia: se tu sair da igreja, vai morrer. Se cair da igreja, vai acontecer algum mal. Se sair da igreja, demônio vai vir. Cara, no momento que eu me libertei desse tipo de coisa, isso foi transformador. Eu também passei assim, por momentos de depressão assim, muito forte. Eu até tenho até hoje ansiedade e tal, mas a depressão já passei por momentos muito fortes mesmo. E a gente realmente fica fragilizado com qualquer coisa que alguém diga. Pra mim funcionou também. Hoje em dia eu me blindei muito desse tipo de coisa. Eu juro, eu não esperava comunicar com. Eu esperava que viria críticas das pessoas mais fervorosas, só crítica. E não foi isso que aconteceu. As pessoas se identificaram e muitas pessoas agradeceram, cara. Realmente, isso me surpreendeu 100%.
Porque, na verdade, como o Sansão falou, o objetivo da gente estar aqui não é falar da igreja, não é falar da crença de ninguém, mas é simplesmente falar de coisas que podem estar acabando com a vida das pessoas. Um outro ponto. Quem trabalha certo não vai se ofender com nada do que a gente tá falando aqui. E uma coisa que aconteceu comigo algumas vezes ao longo da minha vida, e a primeira vez eu era até criança na época. Não me influenciou em nada, isso em si não me abalou em nada. Mas eu vou falar da primeira vez que isso aconteceu e aconteceu de outras formas outras vezes. Eu era criança, veio uma galera me convidar pra uma igreja. E me deu uma rosa. Aí eu peguei a rosa. Depois que eu peguei a rosa, ela falou, agora você tem que ir na igreja, porque essa rosa é amaldiçoada e você tem que tirar essa maldição na igreja. Poxa. Ela falou exatamente... Quem? Ela me deu uma maldição e falou que eu ia ir lá tirar a maldição. Mas depois. Foi o próprio cristão que fez isso? Sim. O próprio cristão falou pra mim que minha maldição e depois eu tinha que ir lá tirar. Meu Deus do céu. Mas ele me avisou que era detalhe, depois que eu aceitei. E detalhe, tinha que ser na igreja dela, né? É, na igreja dela. Tinha um convitezinho lá. Se fosse outra, não valia, não. Tá, a gente era criança, a gente depois ficou brigando com a Rosa, um dando rosada no outro, um tacando maldição no outro e acabou por isso aí mesmo. Mas eu falei, pô, por que ela não me avisou antes que era amaldiçoada? Aí eu não aceitava, tá ligado? E foi aquele lance que você falou, você pega pelo medo, tá ligado? Um ponto de vista que eu tenho, assim, vamos partir do princípio que Deus usa as pessoas. Beleza. E eu não tô negando aqui, eu realmente tô aberto a essa possibilidade. Eu acho que faria mais sentido ele, sei lá, fazer isso que você falou. Tá, a gente tá aqui ajudando uma pessoa do que promover um espetáculo teatral. E pelo menos nos casos que eu vi, o líder que tá ali, ele puxa o protagonismo pra ele, pra pessoa dele. E fica como, o pastor fez um milagre, o pastor expulsou o demônio, o pastor que tem autoridade. E quando não dá errado, foi a pessoa que não teve fé. É meio igual a hipnose, né? Deu certo, a gente é foda. Deu errado, você que não se concentra. Isso. E se você não recebeu o milagre, o problema foi você, que não foi fiel o suficiente, que você não orou o suficiente, não jejuou o suficiente. Você não fez as coisas que tem que fazer o suficiente. A posição dele é confortável, né? Porque a falha não respinga nele e o mérito do sucesso é dele. Por exemplo, uma pessoa que tá com um problema financeiro, e você faz uma oração, ela sai desse problema financeiro. Tá, pessoas saem de problemas financeiros. Quer dizer que se não fizesse a oração, ela ia virar mendiga? Enfim. E até a oração pode influenciar a mente dela, a postura dela. Não, agora eu realmente acredito que eu vou sair. Aí ela começa a tomar atitudes coerentes pra sair daquele problema. Enfim, tem muitas coisas que são vendidas ali, mas eu queria analisar quantas pessoas não saem dos problemas depois da oração e continuam naqueles problemas. Eu acredito que muita gente, né? Isso se chama viés de confirmação. Exatamente. Se algo acontece de acordo com minha expectativa ou a crença que eu tenho, beleza, eu vou supervalorizar. Caso não, a gente simplesmente despreza, entendeu? E logicamente, a gente não tá falando de quem tá fazendo certo, a gente tá falando de quem tá fazendo errado. Que nitidamente tá usando uma técnica de hipnose para ganhar uma vantagem devida. Nesse caso, dinheiro. Ou tá explorando a fé. Ou tá trazendo traumas psicológicos. Entendeu? A gente sabe do lado bom da igreja. A gente sabe. E das pessoas que trabalham corretamente. A gente sabe. Mas não é dessas pessoas que a gente tá falando. A gente tá falando de quem tá fazendo errado. E como cristão, eu tenho todo o direito de mostrar que existe coisa errada. Se eu tenho esse conhecimento e eu sei que tá acontecendo de forma errada, eu tenho que abrir os olhos de outras pessoas que não estão enxergando isso. Entendeu? No momento que eu digo que a pessoa tá debaixo de maldição se não der um dízimo... Exatamente. Ou o cara me dá a rosa e depois que eu pego ele fala que é amaldiçoado, agora ele tem que ir lá pra tirar. Essa aí ele me quebrou. Essa aí foi demais, cara. Essa aí foi demais. E realmente, eu te falei, eu queria achar... Você foi a primeira pessoa que eu falei exatamente pela sua experiência no tema. E eu falo real, eu não tenho experiência de vivência, fui poucas vezes em igreja, não tenho essa experiência toda. Eu não tinha um apego a esse tema, não é algo que eu ficava pensando, hipnose na igreja. Cara, eu também caí de paraquedas nesse tema, nunca pensei. Não era um tema que eu falava, eu tenho que, vamos mascarar o charlatão. Foi uma coisa que as pessoas pedem, beleza, vamos fazer. Eu sou hipnólogo, a gente pode tratar isso aqui. E eu achei muito interessante as coisas que eu aprendi pra fazer isso, cara. E, de fato, eu falo pra você, eu não tô me gabando, mas eu tentei fazer uma coisa, assim, muito, assim, perfeccionista. O máximo que eu pude. Eu procurei todas as informações, eu estudei muito mais do que eu falei. Eu tentei fazer, assim, a coisa no máximo que eu consegui entregar. Agora, a repercussão polêmica, ela realmente não foi muito menor do que eu esperava. As pessoas... Eu não te vi nenhuma crítica até agora. Nenhuma. Eu vi mais agradecimento do que crítica, na verdade. Nenhuma crítica. Zero crítica. Cara, eu realmente... A única crítica que eu vi foi de um cara que comentou sem assistir o vídeo. Sim, ele viu pelo tema... Na verdade, ele julgou o tema
que eu disse, cara, assista aí pra tu ver. E ele não voltou a comentar. Eu acho que viu que realmente a gente tava falando, não é dois meninos que tá falando besteira aí, a gente tá falando de coisas que tem sentido. Todo mundo que participou que tinha alguma vivência e experiência do contexto. Isso me ajudou bastante. Eu conversei com vocês muito mais do que eu coloquei lá. A conversa da gente foi com todo mundo, foi muito longa, e isso também me esclareceu bastante coisa. E teve, assim, muita gente, cara. Eu vou falar pra você, muita gente chegou no meu privado. Mas como é que é isso aí? Deixa eu falar. Me manda as perguntas que você vai fazer. Polêmico, eu não quero me envolver nisso, não. Você tá... Um monte de gente viu e não quis. Tem uma pessoa que você sabe que desistiu, que falou que ia, mas desistiu. Você até me falou que iria desistir. Eu não sei se você vai lembrar. Uma galera não quis se envolver com isso, cara. Oi. E eu realmente... Teve pessoas que falaram pro meu bem, falaram, cara, você tá se envolvendo numa polêmica aí, vão te processar. Tá, processar, beleza, pode acontecer. Mas tudo que a gente faz pode ser processado, né? Então... não dá pra você se livrar do risco. Como eu te disse, pra mim, contexto religioso é muito mais assim... você faz as coisas que você acredita ali pra te dar uma paz. Não é pra te dar superpoderes, não é pra te dar dinheiro, não é pra resolver seus problemas. É só isso. Só pra te ajudar ali, ter um psicológico melhor, uma paz de espírito, ou seja lá como a pessoa quer chamar. Eu acho que essa é a forma mais saudável de se encarar a religião. Agora, alguns casos, o cara vendeu o ar do pulmão dele numa bexiga por R$500, eu realmente... Cara, aquilo ali pra mim passou o limite dentro do próprio charlatanismo, cara. Isso. Entre os caras que fazem besteira, isso pra mim ultrapassou o limite. O óleo da unção, né, que compra um óleo ali na mercearia do seu Adonias ali, pega o óleo ali. Não, isso aqui veio de Israel, entendeu? Cara, óleo que vem de Israel eu entendo, mas eu tô muito indignado com o balão. Porque tudo você consegue criar uma história, mas o ar do pulmão do cara não dá, cara. Não dá pra você... contextualizar. Tanto que eu só vi um exemplo de ar do pulmão do cara, não vi mais. E detalhe, o ar do pulmão do cara era na época do Covid, viu? Ou seja, o ar do pulmão do cara... Era o cara e a mulher, a pastor tá, o ar ungido, né? A gente tem pulmão forte. Cara, parecia que o cara tava fazendo um meme, cara. Parecia que ele queria... Eu tive que procurar porque eu achei que aquilo aí era mentira, que era zoeira. Cara, diga aí, às vezes você tá passando por uma dificuldade financeira e você tem que tirar ainda 10% que você poderia estar pagando uma conta de água, de luz, tá passando uma dificuldade. Aí você ainda tem que tirar 10% daquilo que você não tem, entendeu? Cara, a minha avó, ela era evangélica e... O Andrei colocou os terrenos do céu, tem uns bem caros. Sim, terreno do céu. eu vi essas aí há um tempo. A minha avó, ela era evangélica, assim, ia sempre na igreja, desde que eu me lembro, ela ia na igreja. Mas ela tinha uma reação... Eu vi ela ter essa reação muitas vezes em igrejas que ela ia, quando alguém começava a cobrar muito ela. Ela falava, não vem me cobrar nada não, que eu vou na igreja quando eu quero, que não sei o que, eu não gosto disso. Ela arrumava uns problemas assim, velho. E ela às vezes parava de ir na igreja porque alguém ficava cobrando muito que ela tinha que ir, ela não queria ir naquele dia. Qual foi o próximo ponto, Sansão? O último ponto foi o dinheiro mesmo. A questão do incentivo financeiro para fazer aquilo ali. A gente acabou abordando ao longo do documento, dessa conversa aqui. Olha só, o comentário do Alexandre. Estão cursando pós-graduação de psicologia jurídica, fazendo um TCC. Esse tema é fabuloso, viu? Com certeza, cara. Foi um tema que eu gostei mais de falar do que eu tava com expectativa de falar antes da ideia, porque era um tema que eu não tinha apego a ele. Se você gostou da live, se você achou interessante o conteúdo, o canal da gente não é monetizado. Se você conseguir fazer uma doação de R$1 ou de qualquer valor que esteja aí no seu coração para ajudar a apoiar o canal aqui, para a gente fazer o cafezinho, fica à vontade, vou deixar aqui. Mas se também não quiser, também não tem problema, só vai vir 7 demônios... Não, brincadeira. Não vai ter demônio nenhum, tá? Mas é só pra mostrar o compromisso de estar junto aqui e saber que o conteúdo tá valendo a pena. É como se você tivesse patrocinando a gente. Olha que legal. O foguinho até subiu. Você pode nos patrocinar fazendo uma ajuda de qualquer valor, cara. Qualquer valor que você quiser. E no próximo vídeo a gente já entra agradecendo os patrocinadores. E a gente vai chegar nas considerações finais. E sim, só quem tá vendo é o pessoal do YouTube, tá? O pessoal do Instagram não tá vendo. Mas qualquer coisa, se você tá vendo pelo Instagram e também quiser apoiar o canal, aí você entra no direct e dá certo também que eu mando pra você, tá certo? Cara, foi um prazer estar trocando essa ideia com você aí, e eu já queria bater um papo com você, eu bati um papo com você antes, que a galera, inclusive, eu gostei muito de conversar com você antes, gostei muito da sua participação lá também, e eu queria bater esse papo com você aqui e com toda a galera depois também, pra gente fechar aí todo esse tema. É isso aí, galera. Espera aí, você não tá se esquecendo de nada?
Tem certeza? Curta o vídeo e se inscreva no canal. Bruno Oliveira. Prepare-se. Breve, ótimas novidades. Gostou? Gostou? Meu Essa aí foi amigo aqui boa. é produção, meu filho.